Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa, na disciplina de Ciência da Natureza, para as turmas de primeiro e segundo ano. O tema da nossa aula de hoje é os cinco sentidos. Então, vamos debater hoje o assunto órgão dos sentidos. O que são os 5 sentidos? Você sabe o que são sentidos? Já ouvi falar sobre isso? Sentidos são receptores, ou seja, o que usamos para sentir o mundo. Então, a gente precisa entender esse importante conteúdo na matéria disciplina de ciência. Nós temos 5 sentidos. O primeiro dele é o paladar, que aí na imagem tem a foto aí da língua. O segundo, audição, ouvido. Terceiro, o tato, que é as mãos. E o quarto, o olfato, o nariz. E, por último, temos visão, que é o nosso olho. Então, esses são os 5 sentidos que nós temos. Então, vamos entender o conceito de um por um. Então, paladar. O paladar permite reconhecer os sabores dos alimentos ingeridos. O principal órgão desse sentido é a língua. Ela é capaz de diferenciar os sabores, se é doce, se é salgado, se é amargo e se é azedo. Então, o paladar é o primeiro aí órgão importantíssimo dentro dos órgãos do sentido. Aí o paladar, para sentir o gosto do limão, por exemplo, preciso do paladar. Vou comer um chocolate, uma barra de chocolate, eu preciso ter esse órgão, que é o paladar. Comer uma torta, um bolo. Então, seja que alimento eu vou ingerir, eu preciso ter esse órgão, que é o paladar. Vamos para o segundo. A audição é o sentido capaz de ouvir e processar o som. Para escutar música, por exemplo, utilizamos a audição. O principal órgão desse sentido é o ouvido. Então, a audição aí é o segundo sentido importantíssimo para a gente ouvir, se comunicar. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de audição. A conversa, eu vou utilizar por meio da audição. Ouvir música, ouvir som. Brincar com algum objeto que transmite som. Então, esse é um órgão do sentido audição. O terceiro órgão do sentido é o tato. É o sentido do toque. Seu principal órgão é a pele. E é com o tato que sentimos as texturas e temperatura. Então, é um importante órgão aí, o tato. Por exemplo, lavar as mãos, eu preciso ter esse contato com a pele, esse toque. Brincar, pegar algum brinquedo, eu preciso ter esse contato com a mão. Brincar com animais, com o irmão, com o primo, essa parte de toque, de abraço, de afeto, eu vou precisar utilizar esse órgão aí, que é o tato. O olfato, sentimos odores, ou seja, cheiros, com o nariz. Chamamos de olfato o sentido que nos permite perceber os cheiros. Os sentidos do olfato e do paladar, eles agem juntos para identificar melhor o gosto dos alimentos. Então, tem aí uma interação entre esses dois órgãos, né? O paladar e o olfato. Então, no olfato, eu posso sentir, eu boto aquele perfume, ou eu preciso sentir o cheiro e vou usar o olfato. A visão. A visão é o sentido que nos permite enxergar. Os olhos são responsáveis por esse sentido, pois, através deles, vemos tudo ao nosso redor. Então, o principal órgão aí que nos permite a gente enxergar, visualizar o mundo, é a visão. Então, aqui eu tenho, na visão, eu posso ver uma foto, uma fotografia, assistir um filme. Tudo ao nosso redor é importantíssimo na visão.
Esses são os 5 sentidos. Então, paladar, audição, tato, olfato e visão. Vamos ver se você realmente aprendeu os 5 órgãos do sentido. Aqui, para a gente começar, tem uma reflexão para vocês aí em casa tentar responder. Qual é o sentido utilizado para sentir os sabores? A gente está falando aí, eu falei o conceito de um por um e dei alguns exemplos. Então, vamos começar a refletir na nossa aula. Pensa aí junto, vamos pensar junto. Qual é o sentido utilizado para sentir os sabores? Vamos lá. Resposta é o paladar. Através da língua, a gente consegue sentir os sabores das coisas, dos alimentos. Tem outro aqui, outro desafio para vocês. Uma tarefa, né? Não é desafio ainda não. Tarefa. Eu vejo através dos olhos e para isso utilizo o sentido da... E aí tem um tracinho para você completar. Vamos pensar junto. Qual é o órgão do sentido que eu vejo através dos olhos? Qual é? Pensa aí junto, pensar. Quero ver quem está aí ligado na aula. Vamos lá? É a visão. Então eu vejo através dos olhos e para isso utilizo o sentido da visão. É importantíssimo aí para a gente ter essa interação no mundo. Você pode me dizer quais são os sentidos que estão abaixo? Então vamos aqui completar, vamos trabalhar aí a nossa aula. Eu tenho aqui os órgãos, no sentido, e você vai associar. Então, primeiro aqui tem uma língua, segundo, ouvido, aqui a figura da orelha, terceiro, a mão, quarto, o nariz e, por último, tem um olho aí na imagem. Então, vamos associar. Qual é aí dos sentidos que estão abaixo? Vamos pensar aí? Então, a primeira aqui, eu tenho o paladar, que é a língua. Na segunda imagem, eu tenho a audição, que é o ouvido. Na terceira imagem, eu tenho a mão, que é o tato. Na quarta imagem, eu tenho o olfato. E na última, eu tenho a visão, na figura do olho. Então, esses são aí, para a gente resumir, os 5 sentidos que nós temos. Agora vamos fazer tipo uma atividade, uma tarefa. Vocês vão ligar as figuras a cada sentido que representa. Por exemplo, eu tenho aqui de novo a figura da mão, do nariz, da língua, do ouvido e do olho aí. Você vai tentar associar. Do outro lado eu tenho paladar, tato, visão, olfato e audição. Você vai ligar o órgão correto aí. Então vamos pensar aí. Já estamos aí debatendo a aula, você já deve estar ligado nesse assunto aí, órgão dos sentidos. Então aqui, ó, na figura da mão, eu tenho o tato. Já vi isso, né? Então, a gente revisar aí. Vocês estão aí ligados na aula. Na língua, eu tenho o paladar, a parte de sentir o gosto. No olho, eu tenho a visão, enxergar tudo ao nosso redor. No ouvido, eu tenho a audição, parte de escutar. E no nariz, eu tenho o olfato, na parte de sentir o cheiro no ambiente. Então, esses aqui são nossa tarefa de hoje. Temos outra. Agora você vai marcar um X na coluna que corresponde à figura. Então, aqui na primeira, já marquei um X, ó, tem um piano. Piano transmite som, música. E eu marquei um X na parte do ouvido, da audição. Então, eu vou marcar um X agora nas outras figuras e relacionar com os órgãos. Por exemplo, se eu comer uma pimenta, minha boca vai arder, minha língua vai arder. Então, que órgão do sentido eu sinto esse gosto aí da pimenta? Então, eu vou marcar um X
vou marcar um X aqui, ó, no paladar. Lá no último quadrinho, que é o paladar, que eu sinto esse gosto aí da pimenta. Na próxima, eu tenho uma figura de um binóculos. Então, que órgão eu vou utilizar para utilizar um binóculos? Que é eu marco um X aqui, ó, na figura onde tem um olho, que é a visão. E por último, eu tenho uma imagem de um perfume. Então, para sentir o cheiro desse perfume, eu vou marcar um X aí no olfato. Então, essa foi a nossa atividade. E por último, tem a figura de um copo. Para pegar um copo, para tomar água ou um suco, eu preciso do tato. Então, marquei um X aí na figura onde tem a mão, que é o tato. Então, eu associei as imagens aos órgãos do sentido. E agora chegou a hora do nosso desafio Maker. A gente tem aí o desafio semanal. Vocês vão ter que responder as duas perguntas, que temos duas perguntas. A primeira: de quantas maneiras diferentes podemos perceber o ambiente em que vivemos? Então a gente já debateu, discutiu os órgãos do sentido. E você vai responder a pergunta. Lembrando, vocês podem também representar por desenho a resposta ou simplesmente responder. De novo, primeira pergunta: de quantas maneiras diferentes podemos perceber o ambiente em que vivemos? E a segunda, tem outra pergunta: qual a importância dos 5 sentidos para a nossa vida? Qual a importância dos 5 sentidos para a nossa vida? Você vai responder, aí tem uma opção, ou responde, ou faz desenhos. Depois, não esquece de enviar para o professor como tarefa da aula de hoje. Não esquece. E chegamos ao final aí da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.